Fala galera, beleza? Aqui é o Duni e no vídeo de hoje eu vou recriar junto com vocês esse comando aqui, que é o comando de chip. É um comando muito famoso e principalmente pela Lorita, que o pessoal usa mais, só que também tem outros bots. E você basicamente coloca ali dois usuários, ele vai formar entre aspas um casal ali, e aí vai colocar uma porcentagem aqui de proximidade, ele também vai misturar os nomes e tal, vai gerar uma imagem também com isso tudo. Então a gente vai fazer aqui do zero um comando desse para você também poder fazer aí no seu bot. E sim, esse é um comando bastante famoso que o pessoal gosta bastante de usar, então colocar aí no seu bot pode ser uma boa ideia para gerar mais engajamento e mais uso para sua aplicação. E nesse vídeo eu vou partir do princípio que você já tem o seu bot ligado, funcionando. A gente vai usar aqui o código que eu coloquei no meu último vídeo, que eu ensino você a ligar o bot pela primeira vez e tudo mais. Tá aqui no servidor do canal, primeiro link da descrição, você desce aqui e aí em algum lugar vai ter um canal chamado Conteúdos Acesso. Aí você clica aqui nesse botão, mostrar conteúdos, que ele vai te liberar esse canal aqui, chamado Conteúdos. E aí nesse canal você vai ter um sumário de vários links, você vai procurar aqui o códigos do bot básico, que a gente tem aqui exatamente o código pronto da última videoaula que eu fiz para vocês. O que eu recomendo, se você ainda não tem o seu bot ligado, não assistiu essa aula ainda, vai lá nela, vou deixar no card e na descrição, e aí com o seu bot já ligado, a gente podendo já focar ali no comando de chip em específico, você volta aqui que a gente faz. E nas últimas aulas a gente usou o Replit pra gente fazer o código, que é uma plataforma gratuita na própria internet que você consegue programar o seu bot, mas conforme a gente vai evoluindo no código, é melhor a gente usar um editor focado nisso. Então nesse vídeo a gente vai usar aqui o VS Code, que é uma plataforma melhor que a gente baixa no nosso computador e consegue programar de uma forma mais profissional e ajuda bastante. A gente vai ter que baixar duas coisinhas aqui nesse caso, né, que seria o Visual Studio Code e também o Python. Você vai entrar aqui no site, o link vai estar aí embaixo na descrição, você faz aqui os dois downloads, certo? Ele vai baixar um executável aqui, você roda ele e aí você faz aqui a instalação normal, vai clicando em próximo até finalizar. E o Python vai ser a mesma coisa, vai ter um executável aqui também, você executa, coloca aqui instalar agora e pronto, você já tem tudo instalado. Se você quer ter o mesmo tema aqui do VS Code igual a mim, você vai vir aqui na aba extensões e vai procurar a extensão Drácula. É esse aqui, Drácula Oficial, você vem aqui e instala ele. Outra coisa também é você vir aqui na aba Arquivo e vai ter aqui uma opção Salvamento Automático. Ativa ela para sempre que você fizer uma alteração no arquivo, ele já salva sozinho. Também é necessário você baixar a biblioteca Discord.py. Você vai aqui nesse botão de cima escrito Terminal e aí vai ter aqui esse novo terminal. Você também pode usar o Ctrl Shift aspas para abrir mais rápido. E a gente coloca aqui pip install discord.py. Com isso, a gente vai instalar a biblioteca de Python para fazer bots de Discord. Você envia ela aqui, ele vai baixar. No meu caso aqui, ele não baixou porque eu já tenho essa biblioteca no meu computador. Mas se você não tiver, ele vai baixar certinho para você e aí você já pode começar. Então vamos lá, vou pegar o código do último vídeo para a gente já partir do mesmo lugar que a gente estava. Então vou vir aqui na minha área de trabalho, vou criar uma nova pasta, certo? Para o nosso bot. Vou baixar aqui o arquivo e aí eu vou colar esse novo arquivo na pasta, certo? Vou até renomear aqui para main.py. É importante que você coloque esse nome, tá? Pronto, agora é só a gente pegar essa pasta e arrastar aqui para o VS Code, tá? E soltar que ele vai abrir pra gente ela. Posso aumentar aqui. Então pronto, já temos o código base aqui pronto. Nesse vídeo eu não quero colocar o meu bot para funcionar só em um servidor específico. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar essa parte aqui que especifica o ID do servidor. E aqui na linha 12 ou linha 14, onde é o h3.sync, eu vou apagar esse parâmetro aqui de dentro, ficando só ele fechado. Aqui onde tem o comando em si, que também tem essa especificação da guild, ou seja, do servidor, eu vou remover, vou deixar só aqui especificando o nome e a descrição. Então pronto, isso aqui vai ser o nosso comando. Vamos começar aqui. Primeiro vamos dar um nome para ele, que estava de teste aqui, vamos colocar o nome de chip. Aqui na descrição a gente pode botar qualquer coisa, sei lá, check se alguém é sua alma gêmea. Então beleza, o nosso bot, enquanto ele só tá respondendo uma mensagem, vamos mudar isso aqui para ficar igual um comando do qual a gente quer. Vou vir aqui em terminal, novo terminal, certo? E vou usar aqui pi-3 main.py. Pronto, entramos como teste. Vamos lá, vamos voltar aqui no nosso Discord. E a gente vem aqui no nosso bot de teste e pode já usar o comando. Vou só enviar ele aqui. Pronto, ele respondeu, estou funcionando. Agora vamos colocar a mão na massa. Primeiro de tudo, no comando de chip, a gente vai precisar informar dois usuários para ele fazer aquele cálculo. No momento aqui, ele não está especificando ninguém. Então, o que a gente vai fazer? Nos nossos argumentos aqui do comando, ele por enquanto só está pedindo a própria interação. Então, a gente vai ter que adicionar outra coisa. A gente pode colocar aqui o usuário 1, certo? E a gente escreve isso. E a gente precisa especificar que tipo de argumento é esse. Então, vamos colocar aqui os dois pontos e vamos colocar aqui, ó, Discord
.user. O user a gente coloca com letra maiúscula. E aí a mesma coisa para o usuário 2. Vamos colocar aqui o usuário 2, ele vai ser um discord.user. Se a gente ligar aqui o bot e voltar no Discord, a gente vai ver que ele já está pedindo agora, de fato, esses dois usuários. Vou colocar aqui a Rio e vou colocar a Lori também. Dá para perceber também que quando a gente vai colocar os argumentos, ele fica aqui esses 3 pontinhos e ele não aparece a descrição desse tal argumento porque a gente não colocou. Então como é que a gente faz isso? Então aqui embaixo do comando em si a gente vai dar aqui uma pulada de linha e vai usar o appcommands.describe. Vai abrir aqui os parênteses e vai clicar um Enter e vamos especificar cada um desses argumentos. Usuário 1 a gente coloca aqui como primeiro usuário a shippar. Dá uma vírgula aqui, pode colocar a mesma coisa no usuário 2. Podemos copiar e colar aqui, ó, usuário 2. Segundo usuário a shippar. Isso aqui parece besteira, mas ajuda bastante na estética do seu bot. E se a gente usar o comando de novo, ele já vai aparecer aqui com a descrição bonitinho. Mas ele ainda não faz nada com essa informação, ele só está retornando uma mensagem. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa mensagem que a gente fez antes, ela está efêmera. Ou seja, é aquele tipo de mensagem que só você pode ver e você pode até clicar aqui para ignorar ela. Vamos mudar isso para ele poder fazer uma mensagem fixa, dessa mesma forma que a Lori faz aqui. Para isso é só a gente vir aqui na nossa resposta e tirar aqui essa parte do efemeral, né, que é o nome do argumento, e deixa só a própria mensagem. Então beleza, vamos agora fazer um pouco desse texto, né, que a Lorita faz aqui, que ela faz um texto bonitinho e tal, porque por enquanto a gente só tem essa mensagem aqui de que estou funcionando. No meu caso aqui, que eu só quero mostrar para vocês a parte técnica de como se faz, eu vou meio que dar uma copiada na cara dura aqui do texto da Lorita, mas se você for fazer em casa, pelo menos tente mudar um pouco esse texto, tenha um pouquinho de criatividade, faça o seu bot ali, tem uma parte única dele, vai ficar bem estranho se você fizer um bot com texto exatamente igual ao da Lorita, por exemplo. Primeiro eu vou pegar alguns emojis aqui, como não tem nesse servidor esses emojis, eu vou usar aqui o emoji add da Rio. Vou pegar esse emoji aqui de coração, por exemplo, da própria Rio, vou adicionar aqui, vou colocar o nome aqui de Love Rio. E pronto, ele criou esse emoji pra gente, vamos copiar aqui o código e já colocar aqui no nosso bot pra gente fazer essa mensagem. Vou colocar aqui, ó, nesse texto, vou colocar aqui já um emoji e aí vou colocar uma mensagem. Já coloquei aqui 2 asteriscos pra gente colocar a mensagem pra ficar em negrito. Será que vamos ter um casal novo por aqui? Vou botar asterisco de novo. Vou colocar o emoji novo aqui, só pra ficar bonitinho. E aí eu vou pular uma linha. Se você quiser pular uma linha aqui na linha de código, você coloca aqui /N, tá? Que isso significa pro bot que você tá pulando a linha. E aí vamos colocar aqui pra ele mencionar esse tal usuário 1 e usuário 2. Como a gente usou esse F aqui antes de começar a string, a gente pode colocar variáveis dentro dela usando aqui as chaves. Vou abrir e fechar a chave, vou colocar aqui usuário 1.mention. Ou seja, a gente vai estar mencionando aqui o usuário 1. A gente, claro, tem que fechar aqui as chaves e a gente pode colocar aqui também o usuário 2. Usuário 2.mention. Então vai ficar mais ou menos assim o nosso texto. Fica aqui um pouco confuso na hora de escrever, mas vai ficar bonitinho na hora que a gente ligar o bot. Vamos rodar o bot aqui mais uma vez. Deixa eu até diminuir um pouco aqui essa aba. E se a gente der aqui o chip, vou colocar aqui o primeiro usuário a Rio de novo. Vou colocar a Lorita como segundo. E ele já vai retornar essa mensagem aqui pra gente. Será que vamos ter um novo casal por aqui? E vai mencionar os dois envolvidos. Então, a primeira coisa que a gente pode dar uma mexida aqui pra ficar bem legal é a gente colocar essa porcentagem aqui que a Lorita coloca pra dizer exatamente qual é a chance desse chip funcionar. A gente vai usar aqui uma biblioteca que eu já mostrei, inclusive, nos últimos vídeos, chamado Random. Então, a gente vai subir aqui no topo do nosso código e vai colocar import random. Essa biblioteca é bem legal para isso. Então vamos descer aqui de volta no nosso comando e a gente vai usar aqui a porcentagem. Vamos pegar aqui, ó, vamos criar uma nova variável chamada porcentagem e ela vai ser igual a alguma coisa específica. Que no caso vai ser um valor aleatório entre 0% e 100%. Então a gente vai usar aqui um comando chamado random.randint. E aqui a gente vai passar 2 argumentos, o valor inicial e o valor final, que no caso vai ser 0, e o final vai ser, a gente vai usar o vírgula aqui para separar, e vai ser o 100. Então vai ficar mais ou menos algo assim desse gênero. E a gente pode colocar essa porcentagem aleatória lá dentro da nossa mensagem. Vou vir aqui no final dela e vou colocar usuário 1 e usuário 2 tem, sei lá, 50% de chance de dar certo. Mas ao invés dele colocar esse 50 aqui seco, eu vou pedir para ele colocar exatamente aquela porcentagem lá. Vou abrir aqui e fechar os colchetes e colocar a porcentagem aqui. E aí vai ficar mais ou menos assim, porcentagem de dar certo. Vamos ligar o bot aqui mais uma vez, vamos vir aqui no nosso Discord. E se a gente der o comando de novo aqui, ele já vai trazer essa chance pra gente. Por exemplo, se eu usar aqui, ele já deu aqui uma porcentagem de 75% de dar certo. E se a gente usar o comando novamente, até mudando aqui o bot, né, o usuário envolvido, ele vai dar uma porcentagem diferente de novo.
novo. E aí a gente cria exatamente essa aleatoriedade que a gente tem no chip, que já vai ser muito útil. Vai ser legal a gente tentar colocar ela um pouco aqui na imagem, mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos agora fazer a próxima funcionalidade, que é misturar esses nomes. Então como é que a gente vai fazer isso aqui no código? O que eu pensei, né, que seria legal fazer, é pegar mais ou menos a metade do nick de uma pessoa, a metade da outra, e aí juntar, e aí fazer exatamente esse nick misturado. Vamos colocar metade de um, metade do outro, que eu acho que já fica bem da hora. Então vamos criar aqui uma nova variável, vamos chamar aqui de nome do chip, e aí esse nome chip vai ser a primeira metade do primeiro usuário junto com a segunda metade do segundo usuário. Então vamos colocar aqui, por exemplo, metade 1 e metade 2. Mas a gente não definiu o que vai ser esse metade 1 e esse metade 2, então vamos colocar aqui também agora. A primeira metade vai ser o nome aqui do usuário 1, então vamos botar aqui usuário1.name, mas não vai ser o nome dele puro, vai ser só a primeira metade. Então a gente vai abrir aqui os colchetes, vai colocar aqui 2 pontos, vai usar aqui essa função chamada len, tá? Que ela pega exatamente o tamanho do nome. Então vamos botar aqui len usuário1.name e a gente vai dividir esse tamanho em 2. Então o que ele vai fazer aqui é pegar o tamanho do nome da pessoa, vai cortar pela metade e vai pegar só essa primeira metade. E pra gente pegar a outra parte é de uma forma bem parecida. Vamos colocar aqui metade 2. Dessa vez a gente vai pegar do usuário 2, vai colocar a mesma coisa aqui, len usuário2.name, dividir por 2 novamente, só que dessa vez os 2 pontos vão ficar no final, exatamente pra gente pegar a segunda parte. E pronto, o nome de chip vai estar aqui, metade 1 mais metade 2. Esse mais aqui serve para você concatenar strings, ou seja, você vai pegar a frase número 1 e a frase número 2 e juntar ela. Vamos mudar aqui um pouco o nosso texto, vamos colocar essa porcentagem de acerto na linha de baixo mesmo. E vamos colocar aqui, ó, para usuário 1 mais usuário 2, e aí a gente coloca exatamente o nome chip aqui dentro, claro, sempre dentro das chaves para poder colocar a variável. Vamos rodar aqui o bot mais uma vez e vamos ver como é que fica. Se a gente usar aqui o comando mais uma vez, vamos colocar aqui a Rio com a Lorita, por exemplo. Será que vamos ter um casal novo por aqui? Ele vai pegar Rio, vai pegar a Lorita e aí vai dar esse nome aqui, Rio-Ita, que seria exatamente a junção dos nomes deles. E aqui a gente ainda continua com a porcentagem de dar certo aqui embaixo. Se você quer ter um chip um pouco mais avançado no seu bot, você pode usar essa manipulação de imagem para fazer uma imagem em conjunto com as duas partes. E para a gente fazer essa manipulação de imagem, agora sim vai dar um pouquinho mais trabalho, mas vocês vão ver que é tranquilo a partir do momento que vocês aprenderem. E vamos usar uma biblioteca chamada Pillow para isso. Para baixar essa biblioteca, a gente vai ter que vir aqui no terminal e escrever aqui o nosso belíssimo pip install Pillow, que vai baixar pra gente a biblioteca, assim como a gente baixou a do discord.py lá atrás. No meu caso, ele deu um erro aqui porque eu já tenho baixado essa biblioteca, tá? Então o que a gente vai tentar colocar nessa imagem? Vamos tentar colocar a foto do primeiro usuário, a foto do segundo, e vamos pegar aquela porcentagem, tipo assim, 50%, e vamos colocar uma barrinha completa baseado nessa porcentagem. Primeiro de tudo, vamos pegar aqui a imagem do primeiro membro, então vamos colocar aqui imagem 1, a gente vai usar aqui usuário 1, .avatar, ou seja, a gente vai pegar o avatar da pessoa. Aqui a gente vai usar a função read para poder ler a imagem. Vamos abrir aqui o parênteses também, é importante, tá? Não esquecer desses parênteses aqui no final, porque é uma função. Ah, uma coisa importante que eu quase esqueci, né? A gente tem que importar também a biblioteca. Vai colocar aqui, ó, from pil, import imagem, imagem fonte, imagem draw e imagem ops. A gente pode usar essas aqui, tá? E a gente vai ter que criar uma nova variável, tá? Pode ser avatar 1, por exemplo, e coloca aqui imagem.open. A gente vai colocar io.bytes io e vai colocar a imagem 1 como variável aqui dentro, beleza? Ele vai pedir também pra gente importar essa outra biblioteca chamada io. Então vamos subir aqui, coloca aqui, ó, import io. Então, vamos voltar. De cara, a gente já pode usar aqui o avatar 1.show, beleza? Essa função aqui vai mostrar pra gente essa imagem. Então, vamos rodar o bot aqui e ver se tá mostrando direitinho. Ah, uma coisa que eu quase esquecendo, essa leitura aqui precisa ser um await, tá? Porque é uma função assíncrona. E se a gente usar o comando aqui, além dele fazer o próprio comando em si, ele vai abrir no nosso computador essa imagem só pra gente dar uma pré-visualizada. Vou usar aqui, ó, ele pronto, abriu a imagem pra gente, então vai ser essa imagem aqui que vai aparecer da Rio 1. Vamos apagar esse show aqui pra ele não ficar abrindo nossa tela toda hora a mesma coisa, e a gente pode repetir isso pra a imagem 2, beleza? Vou colocar aqui, ó, mesma coisa, só que vai ser a imagem 2, avatar 2, e claro, ele vai puxar isso do usuário 2, beleza? Uma coisa que a gente vai querer também fazer com isso é redimensionar essa imagem para as duas ficarem meio que do mesmo tamanho. Então a gente pode fazer aqui avatar 1 é igual a avatar 1.resize, e aí a gente pode botar aqui para as duas terem, por exemplo, 250 pixels por 250. E aí a gente vai abrir mais uma parêntese, 250,250, vai ficar mais ou menos assim.
a gente pode fazer isso exatamente igual para a segunda imagem, que as duas vão ficar com o mesmo tamanho. Então pronto, agora a gente precisa de uma imagem no fundo para que a gente possa colar essas duas uma do lado da outra. Por isso, essa imagem nova ela precisa ter o dobro da largura para caber as duas. A gente vai usar aqui, por exemplo, o plano de fundo é igual a imagem.new, vai colocar ela aqui no modo RGB, ou seja, vamos passar aqui com um argumento entre aspas RGB, vai colocar aqui o tamanho dela, no caso a gente quer que ela tenha uma largura de 500, né, porque cada uma vai ser 250, então a gente bota aqui 500, mas a altura a gente quer que seja a mesma, porque a gente só vai colar uma do lado da outra, a altura vai ficar igual, então a gente bota a mesma altura. A gente pode colocar uma cor também, vamos colocar aqui o white, por exemplo, mas não vai fazer muita diferença. Agora a gente pode colar a primeira imagem e a segunda imagem nessa que a gente criou de plano de fundo. Plano de fundo, ponto paste, né, de colar. A gente coloca aqui avatar 1 e coloca 00. A gente vai colocar bem no início a imagem 1. E a gente também vai colar aqui o avatar 2, nesse caso vai ser 250, 0. Então a gente pode agora fazer o quê? Pode colocar aqui o plano de fundo, ponto show. Vamos ver aqui como é que ficou. Vou iniciar o bot, vou usar o comando aqui mais uma vez, ele vai abrir pra gente a imagem assim que o comando sair. E pronto, saiu exatamente a Rio e a Lori, uma do lado das outras, numa imagem que a gente mesmo fez. É claro que essa imagem não vai aparecer só pra gente, a gente vai colocar pra ela mandar aqui pro próprio usuário, mas vamos deixar ela prontinha e aí depois a gente manda. Uma coisa que seria legal a gente fazer aqui agora é colocar uma barra de progresso, como eu já falei com vocês. Então o que a gente tem que fazer é aumentar um pouco esse plano de fundo pra dar espaço aqui pra uma barra também, e aí a gente faz exatamente ela. Então na altura que a gente tinha colocado 250, vamos mudar aqui para 300, vamos dar mais uns 50 pixels ali para poder ficar a barra. E aqui onde tinha a cor branca, vamos colocar a cor cinza, você pode escrever aqui o gray, e a barra vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que dava para ficar um pouquinho mais fina ainda, mas vamos ver como é que fica. Esse cinza aqui que tem por padrão, eu achei que ficou muito claro, vou tentar colocar um cinza um pouco mais escuro também. Isso aqui, claro, é apenas estético, se você não quiser não precisa. Vou vir aqui no convertingcolors.com, vou escrever aqui o gray, só que eu quero o gray um pouquinho mais escuro. Eu acho que desse aqui tá bom, ó. E aí os números do RGB dele são 56, 56, 56. São números iguais nesse caso específico. Então a gente vai criar aqui um parênteses, vai colocar aqui essas cores, e aí vai aparecer exatamente essa cor aqui pra gente ali de fundo. E aí eu vou querer, por cima desse fundo cinza, meio que um retângulo vermelho, que vai representar a porcentagem. Então, por exemplo, se tiver 50%, vai ter uma barra que vai até o meio certinho. Se tiver 0%, ela não vai aparecer. Se tiver 100%, ela vai até o final. E vai exatamente seguir essa porcentagem baseado no valor que a gente sorteou aqui. Então a gente vai criar aqui um draw. O draw permite que a gente desenhe retângulos ou qualquer outra coisa por cima da imagem original. Então vamos criar aqui um fundo draw, por exemplo, e ele vai ser exatamente o image draw. .draw, e aí a gente coloca aqui o nosso plano de fundo que a gente já tinha antes. E a gente pode criar aqui o fundo draw.rectangle, e a gente coloca aqui exatamente a posição dele. E no caso, o retângulo vai começar no ponto 0 de largura e vai começar na altura 250. E aí ele vai só terminar lá no final, ou seja, na largura 500 e na altura 300. Então a gente coloca aqui mais ou menos como duplas de número, certo? Sendo altura e largura, e no caso são duas duplas, porque é onde começa e quando termina. Outra coisa que a gente vai precisar colocar aqui é o fio. O fio é de que cor a gente quer que fique esse retângulo, né? A gente pode colocar aqui um red por enquanto, que é um vermelho no caso. Ah, uma coisa que eu fiz errado aqui é que todo esse número grandão que eu coloquei, ele também tem que ficar entre um parênteses. É muito parênteses, eu sei, mas eu vou colocar aqui um adicional e aí eu colo de novo aqui. Pronto, agora sim tá certinho. Então pronto, aqui ó, nossa foto já tá funcionando. A gente colocou aqui uma barra vermelha, no caso, preenchendo tudo. Agora a gente só precisa que essa barra vermelha, ela varie baseado naquela porcentagem. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no nosso código e ao invés dessa barra ela só acabar lá no pixel 500, a gente vai colocar isso para variar com a nossa porcentagem. Então a gente vai multiplicar esse número aqui pela nossa porcentagem, e como esse valor está em porcentagem, a gente quer multiplicar, a gente também vai dividir ele por 100, beleza? Essa parte aqui, como tem muita vírgula, tem muito parênteses, eu vou dar um zoom aqui melhor. Se vocês quiserem, vocês podem dar um print para olhar direitinho como é que tá os parênteses e tal, porque se você errar algum ou esquecer de colocar, provavelmente vai dar erro no seu código. Então vai com bastante cuidado aqui para não ficar nada errado com esse monte de número. Então vamos lá, vamos rodar o bot. E aí ele deu aqui 31% de chance de dar certo. E a barra, ela vai exatamente seguir essa porcentagem. Ela ficou completa 31%. De uma forma muito parecida como a gente tem aqui no comando da Lorita. Uma coisa interessante também é só a gente colocar essa porcentagem aqui escrita no meio da barra para poder ficar legal pra gente visualizar. Então vamos lá, a gente pode vir aqui no nosso código da mesma forma que a gente colou esse retângulo vermelho, é a gente colar alguma frase, algum número, qualquer coisa escrita. Para isso, querendo ou não, a
a gente vai precisar ter uma fonte para que aquilo ali seja escrito. E a gente vai ter que colocar essa fonte aqui nos arquivos do nosso bot. Então a gente pode pesquisar aqui no Google Fontes, que é um site ótimo para isso, e a gente pode escolher uma. Eu gosto bastante dessa aqui chamada Roboto, tá? E a gente pode escolher ela. Enfim, ali no botão da direita do canto tem um botão pra gente fazer aqui o download das fontes. Ele vai baixar todas pra gente, mas a gente não precisa usar todas elas. Então vou pegar aqui ó, no zip que ele mandou pra gente, vou clicar aqui em estático e vou pegar qualquer uma dessas fontes aqui. Eu acho que essa aqui serve pra mim. Joguei aqui ela na nossa pasta do nosso bot, inclusive se a gente vier aqui no próprio VS Code ela já aparece aqui pra gente. Então vamos especificar aqui no bot qual vai ser a fonte que a gente vai usar. A fonte vai ser aqui ó, imagefont.truetype e a gente vai colocar aqui o nome do arquivo. Vamos renomear aqui ó, e aí vai dar pra gente copiar. Ctrl A você seleciona tudo e Ctrl C você copia. E aí você cola aqui, ó, exatamente o nome da fonte, tá? Que tá aqui do arquivo. Também a gente tem que colocar o tamanho da fonte. A gente pode colocar um 16 aqui, que eu acho que vai ficar legal. Aí a gente usa aquele fundo draw que a gente já tinha usado antes e vai usar aqui o text. Na posição a gente pode botar, acho que aqui uns 375 e 250, eu acho que vai ficar mais ou menos no meio ali, vamos dar uma olhada. A gente dá a vírgula aqui e coloca o texto que a gente quer. No caso, o texto vai ser a porcentagem. Então vamos colocar aqui, porcentagem... E vamos colocar aqui o símbolo, né, pra ficar bonitinho. E aí na fonte, a gente bota fonte igual a fonte. Pronto, tudo bonitinho, vamos rodar. E pronto, ele deu 91% aqui, não ficou exatamente do jeito que a gente quer, mas a partir disso a gente já consegue dar uma ajustada ali nos números para ele ficar da melhor forma. Vou colocar aqui uma fonte um pouco maior, vou colocar ela de tamanho 32, e aqui na posição eu coloquei mais ou menos um 230 com 255, que eu acho que ficou legal. E esse aqui foi mais ou menos o nosso resultado final, ele fez uma imagem aqui bonitinha pra gente, então ao invés dele enviar a imagem pra gente, eu vou colocar pra ele enviar a imagem para o usuário. Eu descobri da forma mais chata que esse processo é um pouquinho chato de programar, mas não é tão difícil assim. Vamos dar uma olhada aqui. Essa página aqui você pode copiar, que é meio que decoreba. Vai criar um buffer, tá? Vai ser io.bytes io, e aí você não vai passar nenhum argumento aqui. Você vai fazer o seu plano de fundo, ele ser salvo, tá? No buffer. E aí a gente vai usar aqui o buffer para salvar ele. Vai colocar aqui no formato para ser PNG. E vai usar aqui ó, buffer.seek0, beleza? Como essa linha aqui tá ficando gigante, eu vou ver aqui em V e vou em quebra de texto aqui, que ele vai poder quebrar esse texto todo em várias linhas pra gente. E aqui a gente vai criar esse novo argumento file, e aí a gente vai colocar um discord.file com letra maiúscula, vai passar o argumento aqui fp, e aqui a gente vai colocar o próprio buffer, e aqui a gente vai colocar o file name. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Mas é importante que tenha aqui a extensão .png no final do nome que você colocar. Então pronto, vamos rodar aqui o bot mais uma vez. E se a gente usar o comando, enviar ele, vai carregar um pouquinho e ele vai enviar a mensagem completa com a imagem. Já com a foto das duas, também vai ter essa barra aqui de progresso, vai ter a porcentagem. A gente pode até tirar essa porcentagem aqui do próprio texto, eu vou fazer um ajuste depois para vocês. E é mais ou menos isso que a gente precisa saber para poder fazer o comando de chip completo. É claro que dá para fazer vários ajustes para o comando ficar mais bonitinho, mas é tudo estético, então eu vou fazer algum desses aqui para vocês e vamos trazer aqui o resultado final do comando. Então pronto, galera, essa é aqui meio que a versão final que eu consegui fazer. Eu mudei bastante como é que estava escrito aqui o texto, né? Eu coloquei emojis, coloquei um pouco diferente a mensagem em si. Eu também coloquei uma mensagem extra aqui baseado na porcentagem, né? Se o valor deu muito alto, ele coloca essa mensagem aqui, combinação perfeita. Se o valor foi ali meio que um meio termo, ele coloca aqui também uma mensagem diferente. Eu também fiz uma mudança aqui na imagem, eu coloquei essa barra aqui para ela ficar um pouco mais fina. Também reposicionei aqui o texto da porcentagem e também mudei um pouco a cor da barra em si. Antes era um vermelho um pouco mais forte, coloquei um vermelho um pouquinho mais escuro e também coloquei para essa barra aqui ficar com as bordas um pouco mais arredondadas. Claro que ainda dá para fazer infinitas mudanças. Se você ver aqui a versão final da própria Laurita, tem um monte de mais coisa. Ele coloca emoji, coloca um plano de fundo aqui, um monte de coisa, mas isso aí vai do limite da sua criatividade. Lembrando sempre, se você for implementar isso no seu bot aí, tenta também ser criativo, não tenta ficar copiando a Laurita e tal. Só tô explicando aqui para vocês como é que vocês usam a ferramenta em si, usando um exemplo legal aqui. Para poder fazer uma mensagem para cada uma das porcentagens, eu simplesmente coloquei a variável aqui mensagem extra no final, e aí dependendo da porcentagem, usando if e elif, eu fui colocando uma mensagem diferente. Menor que 35 é uma, entre 35 e 65 é outra, e acima de 65 é outra também. Para colocar a barra para ficar mais arredondada, eu ao invés de colocar rectangle, eu coloquei aqui a função rounded rectangle. E aí eu coloquei esse argumento aqui no final chamado radius. Coloquei aqui o radius
vídeos para ser igual a 5. Também mudei a cor usando aquele mesmo site, convertingcolors.com, para mudar os tamanhos das coisas e também a posição da imagem. Eu só mudei os números aqui, tá? Antes o tamanho era 300, eu botei para ser 280. E foi basicamente isso que eu coloquei de diferente ali do que eu ensinei para vocês. E se você se interessa na criação de bots usando o Python para a plataforma, dá uma olhada lá no Dominando Discord, que é meu curso completo sobre Discord, e também tem um módulo completo só sobre programação de bots. E aqui tem mais de 20 aulas, né, do passo a passo, como é que você instala um bot, como é que você faz ele funcionar, várias funções diferentes e tal, além da própria comunidade do Dominando, que a gente tem uma aba aqui de suporte comunitário que o pessoal sempre está se ajudando aqui e consegue tirar todas as dúvidas de como fazer tudo de uma forma bem legal. Quer saber mais? O link aí sempre vai estar na descrição. Mas independente disso, se você quer apoiar aqui o canal e várias outras coisas sobre Discord, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir, até a próxima, fui!